Sejam bem-vindos aqui a esse curso que a gente propôs. Agradeço o interesse de vocês em participar desse curso, tá? Esse curso, ele é uma iniciativa conjunta e foi elaborado com base no material da ENAP e com alguns ajustes que foram feitos por nós três, né? Então, quem participa desse projeto, daqui a pouco a gente vai se apresentar, sou eu, professor da UFVJM, professor João Paulo, professor William de Paula, que é professor da UFJF, campus Governador Valadares, e do Renato Machado, que é servidor do IFMG, uma iniciativa decorrente de um curso da ENAP, né? Mas a gente resolveu, né, conversando com o William e com o Renato, a gente resolveu oferecer diretamente, né, para o servidor. E aí a proposta nossa foi de ofertar o curso com esse nome, né, Python Descomplicado para Servidores Públicos. Esse curso, então, essa proposta, ela foi registrada como um projeto de extensão, né, na UFVJM, e isso traz, né, mais credibilidade ainda para a nossa proposta. Aqueles que chegarem até o final do nosso curso, eles terão um certificado, né, válido. Eu até compartilhei com vocês também, a gente compartilhou o projeto que foi aprovado lá na CIEX, está lá na nossa página, né, do curso, do Google Sala de Aula. E aí a nossa iniciativa é capacitar vocês, né, servidores públicos ou membros da comunidade em geral. Eu tenho aqui também alunos da graduação aqui da UFVJM, para que vocês, né, façam parte também dessa proposta de modernização da administração pública, né, para que a administração pública ela seja mais eficiente com a aplicação, né, no caso específico dessa linguagem que a gente vai abordar, que é a linguagem Python, tá bom? Então, aqui falando, né, da equipe que vai fazer parte dessa formação, somos eu, o William e o Renato, né? Eu sou professor do Departamento de Ciências Contábeis da UFVJM, né, e compartilhei com vocês aí né, a minha formação, para que vocês, né, tenham ciência de quem são os professores que estão participando dessa proposta. E aí eu convido também o William para se apresentar aí para os demais. Por favor, William. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é William, eu sou professor aqui do Departamento de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui no campus de Governador Valadares. E a minha formação, como está aí no slide, né, é em matemática, né? Sou formado em matemática, mas a minha primeira profissão, uma das primeiras, na verdade, foi como técnico em processamento de dados, né? Sou técnico em processamento de dados também. E ali um pouco antes da pandemia, eu notei a deficiência do curso de economia aqui nessa área tecnológica, né, de programação, e acabei criando uma eletiva. Eu estou ofertando como tópico de economia, né, com introdução ao Python, tá? E tenho tido sempre, né, sempre que oferto, desde a pandemia eu tenho ofertado todo ano, pelo menos uma vez, e tenho tido bons resultados, né, bastante interesse pela disciplina, uma disciplina para os alunos de economia. E então fui convidado aí pelo professor João Paulo, né, para fazer parte desse projeto aqui, ao qual fico muito honrado e feliz. Tenho certeza que esse curso vai ser muito proveitoso para todos nós, ok? Prazer em conhecer todos, tá? Obrigado, William. Renato, sua vez. Boa tarde, pessoal. Estou fazendo mestrado aqui em Administração Pública, na UFVJM, né? E recebi o convite do professor João Paulo para estar participando desse projeto, mas em função também da minha formação. Eu, apesar do mestrado em Administração Pública, eu sou formado em Ciência da Computação pela UFOP, né? Tenho toda uma especialização numa área diferente, né? Mas já estou no meio
da administração pública há quase 19 anos, que eu sou servidor do IFMG. E, então, estou aí oscilando entre essas duas áreas de formação. Mas estou aqui para colaborar, se precisarem, estou à disposição. Obrigado, Renato. Bem, dando sequência João Paulo, aqui. Oi, William. Interrompi. Eu achei o microfone do Renato um pouquinho baixo. Tá. Você não achou, não? Consegue melhorar aí, Tchau? Porque o meu volume tá alto aqui, William, então eu escutei. Coloquei ele mais próximo agora, espero que tenha melhorado. Beleza. Bem, então agora vou compartilhar com vocês aqui esse curso aqui é o curso que é o material que que a gente vai utilizar, tá? Vocês estão vendo aí? Então, esse curso aqui, Praticando Programação com Linguagem Python, da ENAP, que foi o curso que eu me qualifiquei para ser instrutor da ENAP, tá? Então, o curso que vocês estão fazendo é equivalente a essa proposta. A diferença que o nosso projeto não é só de 20 horas, o projeto da ENAP é que esse curso fosse ofertado com 20 horas, mas a gente estendeu, né? Então, a gente vai trabalhar aí com 10 horas a mais, então a gente vai ter 30 horas. Na verdade, são 9 encontros de 3 horas, né? Dão 27 horas, e 3 horas seriam de atividade assíncrona, que é para que vocês façam um projeto que eu vou explicar depois, tá bom? Então, basicamente, o que vocês vão aprender é o que é ofertado nesse curso, né? Só que esse curso é um curso muito concorrido, e geralmente, quando abrem turmas, as turmas são rapidamente preenchidas, tá? Então, esse é o curso que vocês vão ter, com algumas adaptações que a gente fez para a nossa realidade, mas para que vocês tenham isso, né, isso em mente, tá bom? Eu vou compartilhar aqui agora com vocês um link para que vocês me falem de onde vocês estão, né, de onde que vocês estão participando do curso. Então, eu vou colocar o link aqui, você pode estar aqui no chat, né? Você pode entrar nesse link e escrever para a gente, né, de onde que você está participando do curso. Então, vamos lá. A estrutura do curso, né? O que a gente vai apresentar para vocês. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer essa introdução, né? A gente vai falar de uma forma mais teórica, sobre o que é o Python, para que a gente vai usar, qual que é a nossa ideia, né? Qual que é a proposta do curso. E aí, a partir de amanhã, que é a nossa segunda aula, vocês já entram na parte prática, né? Vocês vão, embora a gente já vai fazer alguma coisa hoje, a partir de amanhã que vocês vão começar a colocar a mão na massa, né? Então, amanhã a gente começa essa parte de fundamentos e assim sucessivamente nas próximas aulas, né? Vocês vão ver algumas funções, alguns módulos, vão trabalhar com manipulação de artigos. Espera aí que voltou aqui. O que aconteceu? Que eu apertei sem querer aqui. Manipulação de artigos, automação de tarefas. A gente também vai ter uma parte mais no final que a gente vai falar um pouco sobre IA, né? Aí aqui fazendo manipulação de arquivo, né, Renato? Esse aqui. Depois automação de tarefas e IA no serviço público. Então, a gente vai explicar, né, como é que a gente pode usar a IA para nos auxiliar, né, na utilização da ferramenta. E o que a gente pensou como atividade para vocês, é uma atividade final, né, é que vocês apresentem um projeto de Python, né, um projeto que utilize a linguagem
especificamente para a administração pública. Então, lá na nossa última aula, no nosso último encontro, o que a gente espera de vocês? Que depois de vivenciar toda essa informação do que é o Python, para que serve, para que vocês apresentem um projeto, uma proposta de implementação de Python na administração pública, né? Então, o que a gente espera? Dentro da sua função, hoje, da sua função, tanto como servidor ou até mesmo como cidadão, o que você pensa, qual que é a proposta que você tem de um produto que a gente possa implementar para facilitar o seu dia a dia, né? Então, vamos supor que, vou dar aqui alguns exemplos de algumas outras experiências, né? A gente tem um caso de um outro curso que a gente já ministrou também, de que, por exemplo, o Ministério da Saúde ele não tem registro da movimentação dos órgãos que são doados, né? Então, quando tem alguma necessidade, existe alguma demanda de uma Secretaria de Saúde relativamente à doação de órgãos, né? O transporte desse órgão, ele não é monitorado. Então, quer dizer, até então não é monitorado. Então, qual foi a proposta, né? Era uma servidora do Ministério da Saúde que trabalhava na área, falou assim, a minha proposta, então, vai ser implementar um sistema de controle, de acompanhamento dessas caixas, né, que fazem o transporte, porque o órgão sai do hospital, né, via Secretaria de Saúde do Estado, vai para o aeroporto, e perde-se, né, o controle de onde é que está aquele órgão. Ele chega no destino, no aeroporto de destino, e a Secretaria de Saúde do destino, que faz a coleta e leva para o centro hospitalar onde vai ser realizado o procedimento. Mas esse transporte, ninguém sabe onde é que está, né? E até um exemplo que ela deu na época, que teve situação de transplante de córnea que, por algum motivo, a pessoa da companhia aérea se sentiu desconfortável em pegar na caixa, né, em fazer o transporte, e o órgão ficou lá parado quase todo dia, e ele foi depois retornado, no caso, para o banco de córnea, né? E assim, né, perdeu-se tempo, perdeu-se recurso, porque não tem um controle. Então, uma proposta seria, por exemplo, tentar criar um mecanismo, né, de controle. Não quer dizer que vocês vão ter que programar, que vai ter que fazer um código, que ele vai ter que estar rodando. O ideal é que a gente, em conjunto, já faça isso, né, se possível. Mas, se não for possível, só uma proposta detalhada qual produto que você almeja, já seria muito bom. Então, esse que é o nosso produto final do curso, né? Então, obviamente que a participação de vocês vai contar, né? O Edmilson fez essa pergunta anteriormente, então vocês precisam participar, obviamente que existe a tolerância de faltas, mas o que vai contar na proporção para a emissão do certificado é a entrega desse projeto final, tá? Um outro exemplo, né, que eu posso compartilhar com vocês também é de um servidor, também do Ministério da Saúde, que trabalhava um técnico que trabalha na área de gestão de pessoas, né, e ele relatou que a equipe reduzida, que ele recebe, em média, de 50 a 80 e-mails por dia de demanda de servidores do Ministério da Saúde. E que eles não têm condições de responder esses e-mails, né? Todos esses e-mails. Então, eles recebem e-mails, tanto perguntando por que a aposentadoria mudou 10 centavos, até de perguntas, vamos dizer, mais relevantes sobre temas relacionados à gestão de pessoas. Então, a proposta dele foi, então, de criar um produto de automação de respostas, né, dos e-mails. A depender do conteúdo, aqueles e-mails seriam classificados e, dependendo do que fosse objeto da consulta, a pessoa já receberia automaticamente algum tipo de e-mail resposta, né, que fosse para ler algum regulamento, né, para
tratar aquela pergunta de uma outra forma, enfim. Então, também foi uma outra proposta. Então, é isso que a gente espera no final do curso, é essa proposta de vocês, tá? Então, com o objetivo de efetivamente ajudar vocês e contribuir com vocês, dentro das nossas limitações, claro, mas contribuir com vocês, especificamente na administração pública, né, no dia a dia de vocês, tá bom? Então, essa aí que é a nossa estrutura. Aqui a gente tem ela um pouco mais detalhada, né, com os conteúdos, e esses conteúdos, eles estão divididos, né, entre nós três, entre o William, entre o Renato e eu. Então, cada dia da aula, um fica responsável por um conteúdo. Obviamente que a gente vamos colaborar uns com os outros, né, nós três, mas a gente já tem uma divisão nossa aqui de quem vai cuidar de cada tópico, tá? Então, essa é a nossa estrutura agora, mais detalhada. A ideia é que você faça uma descrição da proposta. Você pode tanto trabalhar só com a descrição, falar só, essa aqui é a minha proposta, essa aqui é a minha ideia, e não necessariamente a gente implementar isso com você, como você pode falar, não, vamos tentar fazer junto, né? Aí você pode dar o passo a mais e a gente tentar implementar essa ferramenta junto. Mas só a descrição, vamos dizer, em uma página, uma ou duas, da sua ideia já seria suficiente, tá? Vamos lá. Então, vamos começar aqui agora, né, com algumas explicações e vamos colocar levemente a mão na massa aqui. A gente tem no mercado alguns editores de Python, né, que você consegue acessar a linguagem. Eu aqui, por exemplo, eu uso o Jupyter Notebook pelo Anaconda. O Renato, acho que você usa outro, né, Renato? Qual que você usa? Ou você usa o Jupyter também? Eu uso o editor de programação mesmo, hardcore mesmo. Não é o caso, não. E você, William? Você está usando qual agora? Nas minhas aulas eu uso o Google Colab, né? E na minha vida eu uso o Spider, o editor, o IDE. Né? Então, assim, a gente tem vários editores que você pode colocar os comandos do Python e rodar ele, tá? Mas como esse curso é um curso iniciante, né? Para iniciantes, ou seja, para quem nunca mexeu com a ferramenta, não estou aqui descartando quem já tem algum conhecimento de Python, não, mas o curso aqui é para quem nunca teve contato com a ferramenta. A gente resolveu que a gente vai trabalhar com o Google Colab, tá? Então, o Google Colab, ele permite que você que você utilize a linguagem Python em um ambiente virtual, né? Ou seja, vocês não vão precisar instalar nada na máquina, no computador de vocês, e é mais fácil, né, da gente conseguir trabalhar, né, com vocês nessa proposta de um curso para iniciante. Lá na frente, quando vocês estiverem já com algum conhecimento, fala, não, eu quero instalar na minha máquina, vou instalar o Jupyter, vou instalar outro tipo de editor, né? Vocês vão ficar totalmente à vontade. Mas para a nossa proposta aqui, inclusive todo o nosso material, ele foi elaborado para o Google Colab, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no Google Colab, eu vou compartilhar o link aqui com vocês, né? E vou pedir para vocês entrarem no Google Colab. Essa aqui, que é a imagem que vocês vão ter, né, do Colab. Então, vocês vão ter que logar no Gmail, tá? Então, é essa aqui que é a imagem que vocês vão ter. Então, vou pedir para todo mundo clicar aí no link que está no chat, colab.research.google.com, para que vocês, né, tenham acesso aí ao Colab, né? Então, notem aí que aqui no canto eu estou logado com a minha conta do Gmail, né? Então, para vocês entrarem, eu vou dar uns minutinhos
para que vocês façam acesso aí na ferramenta para vocês já darem uma primeira ambientada. Amanhã, hoje a gente já vai usar algumas vezes, umas 2 vezes ainda o Colab, mas amanhã o Renato vai aprofundar com vocês na primeira aula, usando aí o Colab. Aí uma outra coisa que a gente vai pedir, o Renato vai reforçar amanhã também, é porque a ferramenta do Google Colab, ela já tem uma vinculação com o IA. Então, quando você está escrevendo o código, ele já complementa o código para você, tá? Então, como é um curso para iniciante, de novo, né, reforçando com vocês, eu vou pedir para vocês entrarem nessa engrenagem aqui do lado direito, superior, né, das configurações, e que vocês desabilitem a assistência de IA. Tá? É só desabilitar aqui a assistência de IA. Ok? Então, todo mundo entra lá nessa engrenagem aqui do lado direito e desabilita, né, a IA. Tá? É porque hoje está tão avançado, né, que a própria IA ela já quer fazer por você todo o código aí que você precisa para aprender. Ok? Então, lembrar de desativar aqui a assistência, né, da IA. Tá ok? Então, depois a gente volta aqui no Colab, mas é o primeiro contato para vocês entenderem que a gente vai trabalhar com o Colab. Eu tenho aqui, no final da aula, eu vou mostrar para vocês, ó, eu tenho aqui o Jupyter Notebook, né? Eu estou usando o Anaconda, o Jupyter Notebook, e aqui eu tenho, deixa eu ver se ela está, onde é que ela está aqui para mim. Eu tenho aqui a tela do Jupyter, que eu vou mostrar, eu vou compartilhar essa atividade aqui com vocês no final. Então, essa aqui, ó, é a tela do Jupyter, né? Está desconfigurada aqui, deixa eu arrumar para vocês. Então, aqui, depois a gente vai ver essa atividade, mas aqui é a tela do Jupyter. Eu não gosto de trabalhar com tela escura, né? O Renato, acho que o William também, os dois trabalham com tela escura, eu não gosto. Você pode configurar depois, né? Mas o mesmo código, teoricamente, né? Porque a gente vai ter algumas limitações por causa de biblioteca. Mas o mesmo código que está aqui no Jupyter Notebook, eu posso usar ele também aqui no Colab. Não tem problema nenhum. Como eu posso usar também em outro editor que eu estiver usando. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, então, quando a gente fala desse momento que a gente está vivendo, né, essa transformação digital, ela também está remodelando a administração pública. Né? Inclusive, eu compartilhei com vocês um artigo muito interessante que fala sobre essa transformação que essa tecnologia atual ela vai gerar, vai impactar na administração pública. Né? Então, o papel dessa transformação, ele passa também pela transformação dos próprios servidores. Então, vocês também precisam desenvolver novas habilidades relacionadas à transformação digital. Ok? E essa nossa nova realidade, ela está, né, nós estamos em contato constante com essa nova realidade, com essa transformação digital. Né? Ou seja, praticamente tudo hoje que a gente faz com um dispositivo digital, a gente tem, né, a presença dessa tecnologia. Então, de manhã, quando você vai usar seu telefone, dependendo da sua estrutura, né, seus equipamentos, seus eletrodomésticos também já vão estar conectados, né, já vão disponibilizar dados para as empresas, né, sua localização, dependendo da forma como você estrutura o seu celular, a empresa sabe onde é que você está indo, onde é que você fez compra, que loja que você entrou, né? Enfim, você consegue monitorar seu veículo em tempo real,
Então, isso, né, faz com que a tecnologia ela esteja já presente no dia a dia de todo mundo, né? Obviamente que a gente sabe também que existem os excluídos digitais, né? Não é o nosso objetivo aqui no curso, mas, em linhas gerais, a tecnologia ela está aí para todos aqueles que têm condições de acessá-la, né? E essa tecnologia ela também vai impactar tanto nos negócios, né, nos serviços da iniciativa pública, como também na iniciativa privada, né? Então, é um impacto muito forte que a gente precisa estar atualizado para poder dar conta, né? Então, agora falando um pouquinho do Python, tá? O Python, ele é uma linguagem, eu vou falar jovem, porque eu sou da década de 80, né? Então, é uma linguagem jovem, que foi criada por um holandês, pelo Guido, né? E ela foi uma linguagem que teve como propósito facilitar, né, o desenvolvimento, a forma como o sistema vai ler a sua proposta, o seu código, né? Então, a gente fala que é uma linguagem interpretada, porque vocês vão ver ao longo do curso, em cada linha você consegue já dar um comando, né? Você não precisa criar toda uma estrutura, todo um software, que seria no caso aí do compilado, para poder executar a sua atividade, né? Então, você consegue, de uma forma mais simples do que o habitual, né, desenvolver a sua linguagem, né? Então, isso fez com que o Python se tornasse uma muito versátil, né? E muito utilizada no mundo. Então, a gente tem aqui os indicadores. Quem tiver curiosidade, é só entrar no site, né? Esse site essa empresa faz um monitoramento do mercado, né? E aí a gente vê que o Python é a linguagem número 1 no meio dos programadores, tá? Então, a gente tem no topo Python, depois C++, depois Java. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que têm conhecimento do R, né? Do R, que vamos dizer, um software mais voltado para a estatística, mas o R está lá embaixo, tá, gente? O R está lá na posição 20, se eu não me engano, 20 e poucos. E muito embora seja uma ferramenta também espetacular, né? Mas é para vocês verem a predominância do Python, né? Eu estou falando isso porque, por exemplo, eu desenvolvi a minha tese de doutorado no R. Então, eu adorava o R, né? Era apaixonado com R. O R resolveu um grande problema que eu tinha na minha vida, que era responder o problema da minha tese de doutorado. Mas veio o Python, né? E as coisas mudaram, porque eu consigo fazer muito mais do que eu fazia somente utilizando o R, né? Então, o Python, ele é versátil, permite que você resolva vários problemas, tanto problemas pessoais, quanto problemas também que você tem no seu dia a dia do seu trabalho. Tá bom? Bem, então, para que a gente pode usar o Python, né? Para que a gente pode utilizar essa linguagem? Bem, você pode usar o Python para, por exemplo, desenvolver um site, né? Você pode usar o Python para desenvolver um aplicativo, e a gente sempre vai usar um termo também que vocês vão ver com frequência, a gente sempre vai usar bibliotecas, que seriam formas mais organizadas de estruturar aquele trabalho que você quer desenvolver, né? Então, a gente pode fazer site, pode fazer aplicativo, né? A gente pode automatizar tarefas do dia a dia, né? Que é o foco do nosso curso. Então, esse curso aqui, o foco dele é de automação, ok? Então, você pode automatizar tarefas que hoje você perde muito tempo, tarefas mecânicas, vamos dizer assim, né? E que você pode automatizar usando Python, né? E no nosso caso específico para
para a administração pública. Então, vou dar um exemplo aqui do próprio desenvolvedor do curso, que foi o professor Edgar, né, lá da ENAP. O professor Edgar, ele é servidor do Banco Central. E aí o caso que ele nos apresenta é o seguinte: olha, eu tenho mais de 1.500 instituições financeiras. Essas instituições financeiras, elas precisam recorrentemente enviar as demonstrações contábeis aqui para o Banco Central, né, lá, no caso, para o Banco Central. Eu não tenho servidor para ficar entrando no sistema e olhando se a empresa mandou balanço, demonstração de resultado, nota explicativa. A gente não tem condições de fazer isso. Então, como que eles fazem, né, para trabalhar essas informações que são enviadas para o Banco Central? Eles desenvolveram uma linguagem, né, desenvolveram um script em Python, e automaticamente, quando a instituição financeira manda os documentos, esse código que foi escrito, né, ele vai entrar, vai rodar e vai entrar nos documentos e vai ver se os documentos mínimos exigidos, lógico que com outras variáveis, se foram atendidos. Se eles foram atendidos, ele passa numa primeira peneira. Se não foram atendidos, ele já cai, né, numa outro radar, ok? Então, é uma ferramenta, por exemplo, que permite você utilizar, né, como uma pré-análise. Vou dar um exemplo aqui do nosso programa. Não quer dizer que a gente não usa, né, mas vamos supor, quando a gente faz aqui um processo de seleção, a gente recebe 50 candidatos. E nós temos que entrar em cada e-mail que o candidato manda e tem que ver se ele mandou todo o documento que a gente exige. Então, se a gente implementa uma ferramenta dessa, a gente consegue automaticamente já fazer uma pré-análise, né? Aqueles candidatos que seguiram o edital, que mandaram os documentos exatamente da forma como foram solicitados, e aqueles que não mandaram, a gente separa em um outro grupo, né? Então, isso é possível fazer, né? Você consegue organizar documentos, você pode usar o Python, desenvolver um código para organizar atas, né? Para procurar informações. Outro dia mesmo, o Renato mandou para a gente um evento que estava tendo em Brasília, que estava falando sobre pesquisas no Diário Oficial, né? Pesquisas no Diário Oficial da União. Foi feito um código à parte, que permite com que as pesquisas via API, depois também vocês vão saber um pouco mais sobre o que é isso, via API consegue consultar direto na base de dados do Diário Oficial informações. E isso fica muito mais rápido do que eu simplesmente ter que entrar no site do Diário Oficial, digitar o termo que eu quero, esperar a resposta, selecionar o retorno que eu tive, aquilo que me interessa, né? Então, utilizando Python, no caso, essa biblioteca específica, você consegue rapidamente fazer uma leitura ampla de tudo que está no Diário Oficial, seja com o nome de alguém, seja com o nome de uma empresa, né? Seja com o processo de licitação que você está acompanhando, ou um resultado que você está esperando, né? Outro dia mesmo, a gente estava esperando a resposta de um edital, né, enfim, aqui do programa de mestrado, no Diário Oficial, e eu perdi, vamos dizer, ainda que seja pouco tempo, eu perdi uns 20 minutos para conseguir achar a resposta do FNDE do edital, porque eles não divulgaram por e-mail, eles simplesmente publicaram no Diário Oficial, quem quiser que vai lá e acha, né? Então, a gente foi lá e teve que correr atrás e procurar. Então, talvez com essa funcionalidade, a gente conseguiria de uma forma mais fácil, mais eficiente, tá bom? A gente pode utilizar também para análise de dados, né? Nós temos pacotes, principalmente o Pandas, que está até escrito aqui, é um pacote espetacular, né, para trabalhar com dados, tá? Então, você pode usar também para análise de dados. Hoje, a administração pública, né, dentro da perspectiva de dados abertos, ela trabalha com um volume de dados muito grande, muito robusto, e grande parte dessa informação você não consegue trabalhar, por exemplo, com Excel. Tem uma base de dados que eu gosto muito de trabalhar, que é a base de dados das empresas brasileiras. A Receita Federal, ela disponibiliza
o registro de todas as empresas que tem no país, todos os CNPJs, tudo. Você tem lá todas as empresas, endereço, quem são os sócios, você tem todas as informações, estão lá. Só que essas informações, no conjunto, elas chegam a aproximadamente 20 gigas, né, de informação. Você não consegue trabalhar 20 gigas no Excel, né? Não consegue. Essas informações, elas são distribuídas em, vamos dizer, em tabelas. Eu tenho uma tabela das empresas, eu tenho uma tabela dos sócios, eu tenho uma tabela do regime de tributação. Então, eu preciso juntar isso. E eu não consigo fazer isso no Excel, né? O Excel não tem capacidade, não tem poder que permita você fazer análise de dados. Então, se você trabalha com um volume de dados muito grande, não tem como. Você vai ter que usar uma linguagem tipo Python, né? Você pode até querer fazer no R, mas para análise de dados robustos, a quantidade de informação que a gente tem hoje, né? Fatalmente, você vai precisar usar o Python, né? Inteligência artificial. A gente também pode ter aplicações de inteligência artificial, né, na linguagem. Tentar um exemplo aí do que o professor Vasconcelos tinha falado, né? Para detecção de fraudes. Hoje você consegue rodar um script em Python e mesclar isso com uma linguagem natural, né? Com o GPT, com o Gemini, né? Você consegue trabalhar isso, tá? Oi, William, pode falar. Então, João Paulo, você estava falando aí sobre o Excel, assim, eu não trabalho com Excel, né, nem sou da área de dados, mas não sei se você está sabendo, né, essas novas versões do Excel agora, ela já tem integração com Python. Já tem um Python embutido ali, você pode chamar um script Python e executar ali dentro. Ou seja, o Excel já está sabendo que o Python é uma linguagem padrão atualmente, né? Isso, tem que ter, né, William? Porque, assim, inclusive, alguns cursos que a gente recebe propaganda, né, o slogan, né, a divulgação do curso é assim, olha, não use mais o Excel, né, William? Tipo assim, olha, abandone o Excel, porque nós vamos te mostrar um mundo novo aqui, né? Então, assim, né, a Microsoft precisa correr atrás, porque senão, daqui a pouco, está todo mundo trabalhando só com Python, né? Então, você pode... Oi, Edmilson. Só uma pergunta, assim, no campo acadêmico, por exemplo, de análise de dados, o Python é bem aceito no momento, ou como é que está? O Edmilson, assim, de todos os trabalhos que eu participo, que eu avalio, aqueles que utilizam a linguagem Python, eles são tratados de uma forma diferenciada, né? Porque isso implica que a pessoa sabe alguma coisa de linguagem de programação. Agora, o grande chamariz assim, do Python para a academia é o fato de ser um software aberto, né? Você não tem que pagar licença. Se você quer usar um Stata, um SPSS, né? Você precisa pagar a licença. E no nosso caso aqui, não. Então, você consegue rapidamente aplicar a ferramenta, porque é uma ferramenta que não tem custo. Então, vocês vão fazer o curso aqui com a gente, começaram o curso hoje, e vão usar o Google Colab. Né? Óbvio que a Google tem um objetivo dela por trás, mas aqui vocês vão usar uma ferramenta que é gratuita. Né? Da mesma forma, o Jupyter e outros editores. Então, por isso, eu acho, Edmilson, que ela é uma ferramenta que, na perspectiva, principalmente aqui da administração pública, ela tinha que ser implementada em todos os cursos, né? Assim, todo mundo teria que fazer algum tipo de formação, porque, quando for desenvolver pesquisas, já tem know-how e vai economizar, porque não vai ter que precisar pagar licença anual. Você está falando, na estatística, o R ainda ajuda muito, né? Existem pacotes do R, aí não é biblioteca, pacote, né? Que são mais eficientes do que o que a gente tem em Python, tá? Bem, mas antes da gente começar a discutir, né, entrar na parte prática,
é importante a gente primeiro entender uma definição que é relativa ao pensamento computacional, tá? Então, o que é o pensamento computacional? O pensamento computacional é uma forma, uma abordagem que você vai utilizar, que ela é mental, para resolver problemas, ok? E o pensamento computacional, ele vai, então, se basear nos princípios da ciência da computação, ok? Então, como é que vai funcionar? A gente vai pegar um problema, que seja, pode ser um problema do dia a dia, né? Preciso ir no supermercado, está chovendo. Preciso sair de carro e o pneu está murcho. Então, eu vou pegar esse problema, vou aplicar o pensamento computacional e vou dividir esse problema em partes menores, né? E aí, eu utilizando esse pensamento computacional, eu vou, de alguma forma, espera-se, né, resolver problemas de formas mais eficientes, tá? Então, eu vou usar o pensamento computacional para poder resolver coisas do cotidiano. Não quer dizer, eu não preciso de um computador para resolver, né, para aplicar um pensamento computacional, né? Então, se você pensa de forma organizada, se você utiliza dessa estratégia do pensamento computacional, você, de alguma forma, pode conseguir resolver os seus problemas de uma forma mais objetiva, tá? Então, o pensamento computacional, ele é um pensamento que a teoria vai chamar de um pensamento analítico, que ele vai usar também do pensamento matemático, ok? Vai usar também de pensamentos da engenharia e também do pensamento científico. Então, essa proposta de aplicar o pensamento computacional no dia a dia, ela é uma proposta muito interessante e ela é uma proposta que foi também difundida pela Janette Wing, né, vou chamar de Janette, para os íntimos, em um artigo seminal dela de 2008. Né, também compartilhei com vocês, a gente compartilhou com vocês também o trabalho da Janette, tá? Então, ela vai falar do pensamento computacional, né, da importância do pensamento computacional, de como que ele vai contribuir no nosso dia a dia para a resolução de problemas, tá? Então, quando a gente fala em pensamento computacional, uma coisa que a gente tem que entender, que é muito comum na computação, é o pensamento em abstração, tá? Então, quando a gente fala em abstração em computação, resumindo para vocês, mais ou menos é o seguinte: você vai dirigir um carro, você precisa dirigir um carro, né? Vou considerar que todo mundo aqui tem carteira de habilitação ou de moto também. Você vai dirigir um carro. Então, o que você precisa para dirigir um carro? Tá? O que você precisa? Você precisa, obviamente, que o carro tem que estar abastecido, né? Mas você precisa pegar a chave do carro, entrar no carro, ligar o motor e, se não for um carro automático, fazer a passagem das marchas. Então, quando você está trabalhando, está dirigindo um carro, você não tem que saber como é que funciona o diferencial do carro, né? Que vai permitir que as rodas girem de forma diferente, né? Você não precisa saber exatamente se a temperatura do óleo está adequada. Você não precisa disso. Você precisa só, né, saber uma parte para poder fazer o carro andar, ok? E a nossa abstração, ela é imperfeita, porque a gente não consegue, quando a gente abstrai, a gente não consegue aplicar, né, a precisão matemática que provavelmente a gente precisaria para resolver alguma questão. Então, a abstração na computação, ela é uma ferramenta muito importante, né? Porque você precisa estruturar, né? Você precisa pegar um problema grande, dividir em partes menores, né? E pensar em como resolver esse problema. Um outro exemplo também de abstração
quando a gente fala de pilha de elementos. Então, pilha de elementos, fazendo uma analogia para vocês aqui, é quando eu preciso sempre resolver, eu preciso empilhar dados, por exemplo, pilha de elementos, só que esses dados, eu preciso ter uma organização, porque o último dado que entra, ele tem que ser o primeiro a sair. Né? Então, para que vocês entendam de uma forma melhor, se eu tenho uma pilha de pratos na pia para lavar, eu não posso chegar lá e falar assim, não, eu vou lavar o último prato. Não posso. Eu tenho que lavar o primeiro prato que está aqui, né? Porque se eu puxar o último prato aqui, provavelmente eu quebro todos os outros. Tá? Então, é um conceito, né, de abstração na computação. Um outro exemplo que a gente pode pensar também, pensando em pilha de dados, né, até o professor William pode contribuir mais que a gente, é que o pensamento computacional, de acordo com o que a Janete trabalha, né, o ideal é que ele seja usado de uma forma bem ampla, né, porque ele vai ajudar todo mundo a resolver problemas que até então, de alguma forma, possam parecer complicados. Tá? Então, um exemplo que a gente tem de pilha de dados e de pensamento computacional é o jogo da Torre de Hanoi. Né? O que consiste esse jogo? Você tem que transferir toda essa pilha de discos que estão aqui para cá. Tá? Então, transferir a pilha de discos do pino inicial para o pino livre, na outra ponta. Mas tem regras. Quais são as regras? Você só pode mover um disco de cada vez, né? Você só pode mover um disco de cada vez. Nenhum disco pode ficar em cima do outro que tem um raio menor. E só o disco do topo pode ser movido. Então, esse é um problema. Tá? Não sei, Will, se você quer complementar com alguma coisa antes da gente passar o vídeo. Esse é um brinquedo, né? Torre de Hanoi, que ele é bem simples de resolução. Ele é muito usado em aulas de ciência da computação para entender o conceito de algoritmo, de pensamento computacional mesmo, né? E é um problema que ele tem dificuldade exponencial. Com 5 discos, aí, uma torre de Hanoi com 5 discos, né? Seguindo essas regras que o João Paulo falou, você consegue resolver ele bem rápido até. Mas você aumenta para 15 discos, 20 discos, aí fica até meio impossível. Fica, né, 30 discos fica também impossível resolver. Então, é um exemplo clássico de pensamento computacional esse brinquedo aí. Perfeito. Agora a gente vai ver um vídeo rápido, de como que resolve, né? Como que a gente pode resolver esse problema.
Então, a gente vê aí, né, foram necessários 31 movimentos para poder conseguir resolver o problema, né? E a gente precisa aplicar esse pensamento computacional para poder resolver essa questão, tá? Bem, agora, uma outra coisa também que é importante que a gente tenha em mente, agora é o pensamento algorítmico, tá? Então, o que é um algoritmo? O algoritmo é, então, um conjunto de instruções, né, que estão ordenadas e que vão me ajudar a resolver um problema específico, tá? Então, aqui à nossa direita, né, da apresentação, tem um exemplo de um algoritmo que vai ser utilizado para plantar uma árvore, né? Então, o que eu preciso para executar esse algoritmo? Então, eu vou ter que escolher um local adequado no jardim, vou ter que cavar um buraco, que seja 2 vezes o tamanho do torrão da árvore, vou ter que retirar a árvore do vaso, colocar no buraco, preencher o buraco com terra, né, garantindo que a base do tronco da árvore esteja no nível do solo, regar a árvore abundantemente e continuar regando, né, até que a árvore, né, ganhe estrutura, né? Então, essa é uma forma de pensamento algorítmico, tá bom? Agora eu vou passar para vocês, a gente vai passar para vocês um vídeo. Sorry, ruined it on purpose. He knows how to make one. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter jelly sandwich. Fail. Yeah. Oh, yeah. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out of the... That means like a lot. A bit means a lot? In my world. Spread your scoop of peanut butter onto 1 of your pieces of bread with the knife. All right? There we go. You're doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. Nope. Done. Closer. You suck. Get 2 pieces bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. No. Squirt the jelly onto the bread. You're supposed to... Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife, rub the jelly all over the piece of bread. Oh, he's doing better. Oh. It says all over. Put the 2 pieces on top of each other. This isn't how I meant. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto 1 of your pieces of bread with a knife. No. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done.
Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly. Open the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Take 1 piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it and spread it all over the top of the piece of bread. Dad, That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. I quit. You're not making any sense. Sorry, ruined it on purpose. He knows how to make one. I know, Evan. It's the joke. It's the game that we're playing. Oh. Do you know how to eat a piece of bread? You want to take your sandwich with you? Oh, this is so good. This looks like a yummy sandwich. I'm glad I made that for you. Can I have safe one with it? Yeah, go take that one to mommy. Okay. I edited a bit. Take 2 pieces of white bread. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with the knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best, Well, you made it. but so I think it qualifies. That's a win. Woohoo! Bem, então aí a atividade, né, que o pai desenvolveu com os filhos foi que eles escrevessem, então, fazendo uma analogia aqui, um algoritmo para poder fazer um sanduíche de geleia com manteiga de amendoim, né? Então, para vocês, né, verem aí como é que a gente pode aplicar o pensamento computacional, né, nas nossas atividades diárias, né, dentro da proposta lá até do trabalho da Janete Wing. Ok? Pronto, pessoal. Vamos retomar aqui. Eu queria aproveitar aqui, antes da gente começar, se tiver alguém aqui que não está inscrito no curso, que entrou, porque recebeu algum convite nosso, não esquece de me mandar o e-mail, né, para eu poder incluir aqui na turma. Se quiser mandar no chat aqui, pode mandar o e-mail aqui que a gente inclui vocês, né, na turma. E aqueles que receberam o convite e que não entraram na turma, né, também fiquem à vontade aí, se tiver alguma questão para a gente poder já incluir todo mundo aqui, tá? Vou te incluir aqui, Pedro. Aí você vai receber o convite, é só você entrar, né, para poder ter acesso lá ao material da primeira aula, tá bom? Então, vamos lá, vamos agora para a nossa segunda parte do curso, do dia, né? Deixa eu voltar com a apresentação aqui. Então, dando sequência aqui, pessoal, a gente agora vai começar a falar de algoritmo computacional, tá? Então, uma coisa é isso que a gente tem discutido, né, que vocês viram no vídeo, nos tópicos anteriores, relacionados ao algoritmo, outra coisa é o algoritmo computacional, tá bom? Então, o algoritmo computacional, ele vai ser efetivamente executado por um computador, e ele vai seguir as instruções que o operador determinar, tá bom? Então, vai envolver, por exemplo, manipulação dos dados, cálculos, pensamento lógico, né? E vai ser utilizado para resolver problemas relacionados ao processamento de informações, tá? Eu tenho um relato aqui para vocês, né? Quando eu estava desenvolvendo a tese de doutorado,
eu tive contato com o pessoal da computação, né? Me envolvi com esse pessoal da computação. E um dia, conversando, um professor virou para mim e falou assim, olha, esses problemas que vocês têm na administração, né, operacionais, de processamento, nós já resolvemos há mais de 30 anos. Né? Então, foi uma brincadeira, uma fala do professor, dizendo que os problemas que a gente tem, né, de desenvolver esse pensamento, tudo que a gente discute na administração, do ponto de vista de processamento, eles já tinham resolvido. A gente podia até não ter encontrado ainda, mas eles já tinham resolvido, né? Aplicando aí o pensamento computacional e os algoritmos. Bem, então agora vamos colocar a mão na massa, tá? A gente tem aqui um algoritmo, tá bom? Deixa eu voltar aqui. A gente tem um algoritmo que é simplesmente para calcular a média dos alunos. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou explicar aqui o algoritmo, né? E eu vou colocar o código, esse código, no chat. Vocês vão simplesmente copiar, colar no Colab de vocês. A gente vai abrir um novo notebook aqui. Ele está mexendo com o meu mouse, a apresentação está mexendo com o meu mouse aqui. E aí vocês vão executar, né, esse comando. Combinado? Então, qual que é o comando? Nós temos aqui as notas de 3 alunos, ok? Temos aqui a função para poder fazer o cálculo, né? E o resultado. Então, o resultado dessa média tem que ser 20. Combinado? Então, deixa eu colocar aqui o código. Eu vou pedir para vocês abrirem o Google Colab. Eu vou colocar o link de novo aqui e vou colar no chat o comando. Esse é um comando de Python, tá? Então, colei aqui no chat. Então, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu abrir um Colab novo aqui. Aí eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Vocês vão abrir o Colab. Tá aqui. Quando vocês abrirem o Colab, vocês têm a opção de abrir um notebook já existente ou de abrir um novo, tá? Então, vocês podem abrir um novo notebook aqui embaixo. Vocês estão vendo a minha tela aí? Então, né? Então, novo notebook. Então, ele está abrindo aqui o notebook. Então, a gente tem aqui esse ambiente, tá? Do notebook. Eu posso colocar o código aqui ou gerar ele com IA, por isso que a gente pediu para vocês desabilitarem, né, a utilização da IA. Se você quiser subir algum artigo, amanhã o Renato vai explicar melhor para vocês, mas a gente tem esse ícone aqui da pasta, né? Você consegue arrastar arquivos para cá e trabalhar esses arquivos aqui, você consegue acessar o seu Google Drive, enfim. Mas não é o nosso caso. Então, aqui, simplesmente vou pedir para vocês copiarem o código. Tá? Bem, aí se você abriu esse novo notebook, você dá um play aqui, ó. E ele vai rodar e vai dar o resultado. Então, o resultado tem que ser 20, né? Alguns detalhes, né, que trabalham com numeração em inglês, é ponto e não vírgula, mas essas coisas vocês vão aprendendo ao longo aí dos próximos dias. Tem que eu abrir errado aqui. Ok? Então, em que consiste esse comando que vocês fizeram, né? Eu tenho uma entrada, né, que são os dados que vão ser utilizados para o processamento. Eu tenho o processo, que vai ser desenvolvido, né, essa proposta por esse algoritmo, e tem a saída. No nosso caso, a saída é a saída da média 20, ok? Tem um outro teste, né? Então, aqui agora a gente vai fazer, por exemplo, um cálculo de uma folha de pagamentos. Então, qual que é a entrada? A gente vai inserir um salário base do funcionário, esse salário vai ser armazenado
como salário base, e eu tenho também os descontos. Então, notem que salário base vai ser o nosso objeto, né? Porque o Python, ele trabalha com objeto. Então, dentro de salário base, vai ser gravado o salário. E dentro de descontos, vai ser gravado o total de descontos. Aqui o texto está total, depois eu vou corrigir. Qual que vai ser o processo? Vai ser o valor líquido. O que é o valor líquido? O salário menos os descontos. Então, qual que tem que ser o resultado? O valor líquido do salário. Então, agora, vamos também fazer isso lá no Colab. Eu vou colar aqui para vocês no chat o código. Deixa eu achar o chat aqui. E aí vocês vão criar uma outra linha. Deixa eu achar aqui o nosso Colab. Está aqui. Então, vocês podem fazer o quê? Vocês podem colocar outro código aqui, o mais code, né? O Renato, se quiser corrigir em português. Nessa linha de baixo, vocês podem colar o comando. Então, como exemplo, né? A gente colocou aqui um salário e os descontos. Então, quando eu der play aqui, quando eu executar, ele vai me dar o salário líquido do funcionário, né? Ou do servidor, se for o caso. Ok? Então, como exemplo, né? Imagine que a gente pode fazer esse processo aqui para 2 milhões de servidores, ou de dados, de funcionários, né? É um número bem grande que a gente pode utilizar para poder fazer esse cálculo aqui. Ok? Então, eu tenho a entrada, o objeto. Esse objeto, você que vai fornecer, né? Você pode obter esses objetos por meio de uma base de dados. Você pode usar uma API, fazer uma integração para pegar esses dados em alguma base, tá? Então, você tem essa entrada. Depois, a gente tem um processo, que vai ser como isso vai ser manipulado, ok? E depois eu tenho a saída, que vai ser o resultado, né, do que foi solicitado. Então, notem que aqui a gente está trabalhando com 4 linhas, né? As 2 primeiras linhas para enviar a informação, a linha do comando, que é o valor líquido, e a executar, que é demonstrar o valor líquido, né? E aí o texto, você pode colocar o texto que for mais conveniente, ok? Então, esse aqui que é o nosso resultado. Tranquilo? Então, agora, o que a gente vai fazer? Dentro dessa perspectiva de algoritmo, de pensamento computacional, até para que vocês também tenham já noção de como que a gente vai trabalhar o curso, aqui, para vocês, e vocês vão criar um algoritmo, tá? Um exemplo aqui, igual vocês viram no vídeo, que foi um sanduíche de geleia com creme de amendoim, né? Com pasta de amendoim. Vocês vão desenvolver um algoritmo dentro dessa perspectiva, do que vocês quiserem. Então, como acender a churrasqueira, como fazer um cachorro-quente, enfim, vocês vão escolher, né, o tema que vocês quiserem e vão aplicar, né? Vocês vão aplicar o que a gente acabou de ver. Então, eu preciso de ter o comando de entrada, vocês vão desenvolver o comando de entrada, o comando de processo e o comando de saída. No nosso exemplo aqui, o comando de saída tem que ser a omelete pronta, né? Então, qual que vai ser a nossa entrada? Seria a nossa entrada? Quebrar os ovos, bater os ovos, colocar sal, né? E aí, depois, você tem o processo, que é, né, de fritar o ovo, e você tem um resultado que vai ser o omelete, né? Então, a ideia aqui, vocês vão abrir um editor de texto. Então, gente,
tá bom, a gente discutiu isso, a gente falou sobre pensamento computacional, sobre algoritmo, né, viu o que é a linguagem Python, mas e daí? Né? Onde é que a gente quer chegar? Tá? Então, agora eu vou compartilhar com vocês um projeto de automação real que a gente fez e para que vocês compreendam como que foi estruturado, tá bom? E aí eu vou mostrar, na verdade, eu vou mostrar são dois projetos. São dois projetos. Espera aí, deixa eu só achar aqui onde é que eu coloquei o outro. Só um minutinho. Espera aí. Resultados, está aqui. Vou mostrar um exemplo de um trabalho de conclusão de curso que a gente rodou e de um exemplo de um projeto que eu pensei em fazer, mas deu errado. Mas eu vou mostrar para vocês por que deu errado, tá? Porque nem tudo é só sucesso, né, na vida. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê, gente? Espera aí. Eu vou compartilhar a tela cheia. Então, esse projeto, como eu falei para vocês, é um projeto que a gente rodou no Anaconda. Né? Desculpa. No Jupyter Notebook dentro do Anaconda. Então, qual que é a ideia? Né? A gente tem um site que chama Central de Balanços, que é um site de informações de empresas brasileiras que fizeram opção por esse projeto do sistema SPED. Então, a empresa ela pode, ao invés de, né, dentro da proposta de desburocratização, ela pode publicar os dados dela aqui no Central de Balanço, nesse projeto. Então, qual que era a nossa ideia? Olha, a gente precisa extrair essas informações dessas empresas, ou seja, quais são as empresas que participam do projeto Central de Balanço. Então, eu tenho aqui, a cada janela, né, eu tenho 10 empresas. Só que se eu for lá na última, eu tenho 1.972 abas. Então, eu precisaria, do ponto de vista lógico, vir aqui nessa tela, selecionar as empresas, copiar e colar no Excel. Depois, ir na segunda tela, selecionar, copiar e colar no Excel. E fazer isso 1.972 vezes. Provavelmente, eu demoraria meses, né, para poder extrair todos esses dados. Poderíamos também usar a lei de acesso à informação e pedir esses dados já consolidados para o governo. Mas a nossa ideia não é essa. Eu preciso da informação agora. Eu quero ela agora. Eu não quero esperar o prazo da lei de acesso à informação. Eu quero extrair essa informação agora. Então, uma das possibilidades é a gente usar uma biblioteca que vai nos permitir fazer a raspagem dos dados em português, ou web scraping. O que é isso? A gente vai desenvolver um algoritmo que vai usar uma biblioteca específica que vai me permitir entrar neste site e extrair todas essas informações de forma automatizada. Tá? Então, o que a gente fez? Primeiro aqui, respondendo a pergunta do João César, né? Aqui, primeiro, eu fiz um teste para pegar a informação de uma página. Tá, João? Então, aqui, ó, amanhã o Renato vai explicar para vocês, mas a gente sempre, quando vai fazer o código, escrever o código, a gente usa, né? Tem um costume de usar o jogo da velha, né? Para poder estabelecer o passo a passo. Então, eu escrevi aqui, não é o correto, tá, gente? Não sei se vocês estão enxergando, tá pequenininho também. Mas aqui eu estou importando as bibliotecas. João, Oi, desculpa, dá um Ctrl+ aí no navegador para aumentar a fonte.
Peraí, vou ver se eu vou conseguir. Quanto mais no Chrome aí para aumentar a fonte. Não é porque o meu é no Mac aqui, não... Deve ser o cômodo demais isso. Como mais isso. Então, aqui, ó, eu estou chamando umas bibliotecas, que vocês vão aprender depois, e estou dando o passo a passo, igual vocês viram, né? Então, ó, inicialize o driver do Chrome. É uma função. Então, é para ele inicializar. Acesse a página. Então, estou mandando ele acessar a página. Aguarde a tabela ser carregada. Então, estou dando aqui o comando, né? Estou explicando aqui para vocês o título, né? Eu tenho que aguardar a tela ser carregada. Depois que ele encontrou, ele vai achar todas as linhas. Vai criar um CSV, que é onde eu vou registrar as informações, e vou criar, né, dentro do que o... Quem que foi que fez a ideia do loop? O Fabrício? O Fabrício, né? O Fabrício e a Devani, não é isso? Vou criar um loop para que ele faça isso um determinado número de vezes. Então, fiz aqui uma ideia, deu certo. Então, agora eu vou expandir. Então, o que a gente fez? Então, eu vou repetir, só que na época, eu só tinha 1.400 páginas. Tá? Agora eu tenho 1.900, que vocês viram aqui no site, né? Tem 1.900, está aqui no final. Então, eu vou dar o comando e vou pedir para essas informações serem registradas em um arquivo CSV. Então, quando eu rodar o código, o que tem que acontecer? O sistema tem que automaticamente tomar conta aqui do computador e executar o que eu pedi, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu vou dar o play aqui, o run, né? E vamos ver se vai dar certo, né? Se der certo, ele tem que abrir a mesma página do central de balanço e fazer o que eu pedi. Tá? Ó, ele abriu, eu não estou mexendo, ó, as minhas mãos estão aqui, né? Então, ele entrou no site, central de balanços, e está extraindo. Primeira página, segunda, e assim sucessivamente. Terceira, quarta. Agora, eu posso sair daqui e fazer o que eu quiser da minha vida. Posso tomar banho, né? Posso abrir uma outra função aqui, por quê? O sistema está executando exatamente a automação que eu pedi. Extrair o nome do participante e o CNPJ, porque depois eu vou usar para outra coisa, né? Na época que a gente fez isso aqui, o código demorou umas 4 horas para rodar, né? Ele ficou umas 4 horas aqui, eu fui dormir, né? E quando eu acordei no outro dia, eu fiz a conferência, ele tinha feito a extração de todas as informações. E essas informações, elas vão... Eu vou encerrar aqui, tá, pessoal, para a gente botar a tela. Essas informações, elas vão vir para esse arquivo. Então, esse arquivo, que está aberto aqui no Jupyter, é resultado daquela automação, ou seja, o nome da empresa e o CNPJ. Tá? Aí, a partir de agora, eu faço o que eu quiser com essa informação. Tá bom? Então, esse é um exemplo de um código que deu certo. Um outro exemplo que a gente tentou foi de tirar a certidão negativa automática. Então, eu ia entrar no site da Receita Federal, na parte lá de certidão negativa, né, que está aqui o exemplo do navegador, né? O sistema ia digitar o CNPJ e ia me dar a resposta se a empresa tinha certidão negativa ou não. Mas o que acontece? A Receita Federal, ela sabe disso, que pessoas poderiam criar códigos, né, para extrair as informações de certidão negativa. E essa informação, ela é barrada. A Receita Federal não é possível extrair certidão negativa usando um código de Python, igual eu fiz aqui para vocês, né? Eu tenho que ir fazer um pedido via acho que é Serpro, né? Não sei se eu estou enganado. E eu tenho que pagar para poder usar uma API da Receita Federal que vai acessar a base de dados e vai me permitir extrair as certidões negativas. Tá bom? Então, é um código que não funcionou. Ele não funcionou por quê? Porque existe uma barreira, né, da própria Receita Federal para que isso não aconteça. Tá bom? Então, é um exemplo, né, para que vocês tenham uma perspectiva de até onde a gente pode chegar. E muito mais, né? O Python tem condições de fazer mais do que isso.
você tem condições de fazer, até, né, vocês viram lá nos exemplos anteriores, mas vocês podem fazer jogos, vocês podem fazer leitura de imagem, né? A gente pode contar, por exemplo, a gente pode colocar uma câmera na entrada da universidade e registrar todas as placas dos veículos com o código Python. A gente pode registrar o número de alunos que entram e saem do hall principal da universidade, né? Tudo isso usando linguagem Python. Tá? Então, o poder é muito grande. Então, a gente consegue resolver uma gama muito extensa de problemas. Agora, a nossa ideia aqui é um curso de iniciante, para que vocês, pelo menos, tenham essa ideia e que consigam executar tarefas, ter compreensões, né, básicas da linguagem Python, para que depois vocês façam o melhor uso da ferramenta. Tá bom? William e Renato, alguma consideração? Não, por enquanto não, João. Eu acho que esse curso vai ser muito interessante para vocês entenderem o poder da ferramenta, né? Python é uma ferramenta, a gente tem outras ferramentas, e quando você entende o poder da ferramenta, mesmo que você não saiba resolver todos os problemas, você consegue correr atrás e consegue saber, pô, esse problema aqui, eu gastando 3, 4 horas para resolvê-lo. Seria ótimo se eu conseguisse automatizar. Opa, Python pode me resolver. Eu vi aquele exemplo lá e eu sei que tem essa possibilidade. Não sei resolver, vou procurar um jeito de resolver. Então, você tem ferramentas. Hoje, IA ajuda muito. Enfim, só você entender o poder e ver o que ela pode fazer já é um vislumbre muito bom. William? Ô, João, você falou algumas vezes sobre o Anaconda. Eu acho que valeria a pena falar um segundinho para eles o que é o Anaconda, né? Você quer falar? Eu posso falar para eles. Fique à vontade, William. Tá. Ô, gente, Anaconda é o seguinte, no nosso curso aqui, nós vamos trabalhar 100% online, né? Nosso ambiente vai ser o Google, né? O Google Colab. Agora, se você quiser ter o Python no seu computador para usar em casa, fazer seus trabalhos em casa, né? Eu acho que a maneira mais fácil de você ter o Python é um programa, né? Que na verdade é uma suíte de programa chamado Anaconda, tá? Vou passar o endereço aqui no chat, anaconda.org. Aí você pode ir lá, pode baixar o Anaconda, ele já instala o Python, já instala o Jupyter, já instala alguns editores de código para você. Ele é bem completo. O R também, né? Ele é um pacotão para trabalho com dados, tá? Acho que vale a pena quem tiver interesse, né? Buscar esse e colocar no computador. Só isso mesmo, João.